Oi, voltamos! Adivinha onde eu estava? Foi ali na Praia do Forte. Tava lá ó, fazendo tibum, fui visitar lá o Projeto Tamar, mas estava pensando em você e voltei. Para quê? Para continuarmos a estudar o nosso estatuto. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Estamos na nossa parte 4. Luciana, vamos começar hoje com o quê? Vamos começar hoje com você está com inveja de mim, não foi? Porque eu estava lá na Praia do Forte? Você também vai. Vamos lá. Então, hoje nós vamos começar com a parte 4. A parte 4 diz respeito, nesse primeiro momento, sobre a apuração disciplinar. Lembra? Nós somos uma categoria que estamos ali, pautada nos critérios da hierarquia e da disciplina. Poder disciplinar é aquele que vai apurar a infração e aplicar a penalidade correta. Então, nós vamos começar com a questão dessa apuração. A apuração, não é? A apuração disciplinar do policial militar em relação aí às suas atividades, irregulares. Muito bem, vamos falar da apuração disciplinar, lembrando que a autoridade competente que tomar ciência da irregularidade, nós já sabemos, ela é obrigada a promover sua imediata apuração, seja através de uma sindicância, seja através de um processo disciplinar. Por quê? Porque pelo exercício irregular das suas funções, o policial militar responde civil, penal e administrativamente, conforme nós vimos em aula passada. Tranquilo até aqui? Tranquilos? Então vamos ver. A autoridade que tiver ciência, aqui está, sim, da irregularidade no serviço, é obrigada a promover sua imediata apuração mediante sindicância ou processo disciplinar. Foi o que você aprendeu em direito administrativo quando você viu as duas faces, do poder disciplinar. A face vinculada da obrigatoriedade de apurar a infração e a discricionária, levando em consideração os antecedentes funcionais, os atenuantes, os agravantes. Tudo isso nós estudamos lá em direito administrativo, trazendo para aqui nossos conhecimentos. Então, a sindicância, aquele procedimento prévio, através do qual a gente vai, pelo menos, entender, procurar saber quais são aí, digamos assim, quais são os indícios de autoria e de materialidade daquela infração. Então, a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço, ela é obrigada a promover sua imediata apuração. Muito bem, muito bem. Luciana, pode ser que o policial que esteja sendo assim investigado, que esteja aí sob apuração disciplinar, ele pode ser afastado. O afastamento, ele deve ocorrer, pode ocorrer, Bom, em ocorrendo o afastamento, o afastamento deverá determinar a proibição temporária do uso do uniforme e arma e ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo de apuração da irregularidade da falta. Então, como forma, como medida cautelar, poderá aquele policial que está sendo ali que está sendo apurada uma eventual falta, uma eventual irregularidade, ele poderá sim, ser afastado do seu cargo. Por quanto tempo, Luciana? Olha, o prazo é de 30 dias. Ele é de 30 dias. Então, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, de forma fundamentada, obviamente, afastar, de ofício ou por provocação, afastar, o policial militar, o investigado, a fim de que o processo seja conduzido na mais alta lisura. Vamos ver? Como medida cautelar, está aqui, e a fim de que o policial militar acusado do cometimento da falta disciplinar não interfira na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, fundamentadamente, de ofício ou por provocação do encarregado do feito investigatório, requerer ao escalão competente seu afastamento do exercício do cargo ou da função, pelo prazo de 30 dias. Luzinha, lindinha, gatinha, bonitinha, fofinha do meu coração. Como é que a IBFC vai me cobrar? Exatamente como está aqui.
Ou ela vai cobrar exatamente como está aqui, porque você já sabe da necessidade da leitura que você tem que fazer do seu estatuto, não é? O estatuto, ele é uma lei, e como lei, no nosso concurso público e em outros concursos tantos, não é? O que vale muito mais é a literalidade da lei, infelizmente. Então, a gente não tem muita parte teórica, nada de muito teórico, doutrinário. É uma prova legalista, letra fria de lei. Mas é interessante, né, você assistir a aula, como eu já falei, porque pelo menos você também entendendo, na hora da prova, mesmo que você não tenha gravado a literalidade da lei, você pode sair pelo conhecimento que você já tem. Então aqui o policial militar, né, que está aí sendo investigado, pode eventualmente ser afastado das suas atribuições, pode, prazo de 30 dias, sim, desde que seja um afastamento fundamentado, tá? Para que ele não interfira no bom andamento do procedimento. Então ele pode ser afastado por um prazo de, 30 dias, sem prejuízo da sua remuneração, devendo permanecer à disposição da instituição para efeitos da instrução da apuração da falta. Então ele pode colocar lá que João, policial militar, está sim sendo, não é, investigado, nós temos uma comissão para apurar eventual transgressão e etc. Então, nesse caso, João, para que não interfira no bom andamento do processo, poderá, letra A, será afastado a critério da autoridade competente por um prazo de 60, 80, 90, 100 dias, 30 dias, com ou sem prejuízo da remuneração, sem prejuízo da remuneração. Devendo ou não permanecer à disposição da instituição? Devendo permanecer. Então eles vão trocar, colocar um não, tirar o 30, colocar o 60. É isso que eles vão fazer na prova de estatuto. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Então prazo de 30 dias, nós já vimos aqui, sem prejuízo da remuneração. Luciana, nós falamos um pouco sobre a chamada sindicância. O que é a sindicância? Olha, a sindicância, olha aqui para mim. A sindicância, ela será instaurada para apurar. Apurar o quê? Apurar de forma, né, mais eficiente possível, enfim, as irregularidades ocorridas durante o exercício da atividade policial militar, ocorridas no serviço público, né? Tentando identificar o quê? Tentando identificar a autoria e o quê? E a materialidade da transgressão. A autoria e a materialidade da transgressão. Então, a sindicância será instaurada para apurar irregularidades que a autoridade tenha conhecimento, porque ela é obrigada a instaurar o processo, né? A investigar, a saber qual foi realmente a causa, o que levou àquela transgressão, quem foi o autor, qual foi a transgressão, não é isso? A materialidade da transgressão. Então, apurar irregularidades ocorridas no serviço público, identificando a autoria e a materialidade da transgressão. Para isso é que serve a sindicância. Bom, o conceito de sindicância, né, a finalidade dela, acredito que não tenha muita, digamos assim, muita dificuldade. O problema aqui vai ser as consequências da sindicância. O que pode ocorrer de uma sindicância, do resultado de uma sindicância? O processo pode ser arquivado, pode haver denúncia, o que é que vai acontecer? Então, a prova do concurso, já vi, porque essa parte aqui é muito parecida, né? Com a 8.112 e com outros diplomas legais, estatutos, né, de servidores públicos, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, etc. Como na Bahia, por exemplo, a Lei 6677, que é do servidor público estadual, civil, né? Civil estadual. Bom, o fato é que da sindicância poderão resultar algumas situações. A primeira dela é o arquivamento do processo. Se não for encontrado indícios de autoria e materialidade, arquivamento do processo. Eu não consegui identificar quem foi o autor, qual foi a autoria, quem foi o autor, de quem é a autoria daquela transgressão. Eu não consegui identificar a materialidade da transgressão. Então, eu vou
arquivar o processo. Agora, se por acaso acontecer de achar, né, de encontrar indícios mínimos de autoria e materialidade, eu vou iniciar o processo. O processo, seja ele um processo sumário, seja ele o PAD em si, o processo administrativo disciplinar. Então, essas três consequências da sindicância, elas caem na prova do concurso público. Vamos ver, olha aqui, da sindicância poderá resultar, aqui, olha aí na sua lâmina, o arquivamento do procedimento, né? A instauração do processo disciplinar sumário, a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, eu posso arquivar o procedimento prévio, procedimento administrativo prévio, onde nós buscamos encontrar indícios de autoria e de materialidade do crime. É a sindicância. Né? É como se fosse o inquérito policial que você estudou, você que está fazendo para o CFO, estudou lá em processo penal. Pronto, aquele procedimento administrativo prévio, na qual se busca encontrar, né, indícios de autoria e materialidade do crime. Indícios de autoria e materialidade do crime. Pois bem, então, da sindicância, posso resultar o pedido de arquivamento do processo, arquivar o processo, porque não encontrei, né, nem autoria, nem indícios de autoria, nem de materialidade, procedimento, então eu vou arquivar o procedimento e, caso encontre esses indícios de autoria e materialidade do crime, né, abrir aí o processo, seja ele sumário, seja ele processo administrativo disciplinar, propriamente dito, o nosso PAD. Além do que, pode haver também outras, sim, né, consequências, como, por exemplo, a instauração do inquérito policial militar, não é? O encaminhamento ao Ministério Público, quando resultar provado o cometimento de ilícito penal de competência da Justiça comum. Então, você sabe que nós temos, por exemplo, os crimes impropriamente militares, que são aqueles que podem ser cometidos, não é, por militares, mas que não tem aquela característica de ser um crime propriamente militar, tá certo? Ok? Tranquilos até aqui, tranquilos. E o prazo para concluir essa sindicância? A sindicância, já entendi, um procedimento prévio, anterior ao processo, no qual se busca identificar o autor daquela transgressão, daquele crime, no qual se busca identificar, né, materialidade da transgressão. Então, qual é o prazo? É ad infinito? Eu fico sem uma resposta? A sociedade fica sem uma resposta? Não. Esse prazo é um prazo de 30 dias. Um prazo de 30 dias. A sindicância não pode durar mais que 30 dias. A sindicância não pode durar mais que 30 dias. Por quê? Porque o procedimento precisa ser célere. O procedimento precisa ser célere. Então, prazo de conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por metade deste período. Cuidado, metade do período, porque a prova vai colocar podendo ser prorrogado por igual período. A sindicância não. A sindicância tem um prazo de conclusão de 30 dias, podendo ser prorrogada por metade deste período. Então, cuidado com isso aqui, porque a prova do concurso sempre gosta de trazer uma questão ou outra, modificando os prazos, a critério da autoridade competente. Então, caso seja necessário, caso se faça necessário, não é? O prazo de conclusão da sindicância, que é de quantos dias? Muito bem, 30 dias. Eles vão colocar 30, 40, 50, 60, 100, 121 milhão de dias. 30 dias. Poderá sim ser, não é, prorrogado por mais uma vez por igual período. Errado. Poderá ser prorrogado pela metade deste período. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Luciana, eu vi na lâmina passada, aqui, que da sindicância poderá resultar o arquivamento do procedimento, já entendi, a instauração do processo disciplinar sumário. A instauração do processo disciplinar sumário. O que é isso? Para que serve, a que se destina o processo disciplinar sumário? O processo disciplinar sumário, ele serve em tese, digamos assim, para identificar a autoria e a materialidade daquelas transgressões disciplinares, enfim,
que sejam submetidas, ou crimes militares, que sejam submetidos a advertência e detenção. De novo, o procedimento disciplinar sumário destina-se a apurar a apuração de falta que tenha como consequência a aplicação de uma pena de advertência e detenção. Tranquilo? Que são as penalidades, digamos assim, mais leves. Então, se é uma falta punida com advertência ou com detenção, eu não uso, em regra, o procedimento administrativo disciplinar, o PAD em si, mas o procedimento sumário, que é mais rápido, afinal de contas, essa transgressão é punida é punida com o quê? Com advertência e com o quê? Detenção. Vamos ver se tem alguma coisa no quadro? O processo disciplinar sumário destina-se à apuração de falta que, em tese, seja aplicada a pena de advertência e de detenção. Tá tranquilo até aqui? Dúvidas, você já sabe? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com. Dúvidas, você já sabe, né? Inscreva-se em nosso canal lá no YouTube, Professora Luciana Medeiros, né? Temos lá uma série de vídeos sobre outras disciplinas, dúvidas que você possa tirar, questões que a gente está fazendo sempre com os meninos, tá certo? Outros simulados você pode também pedir pelo Professora Luciana Medeiros, tá certo? Deixe lá um contato para que a gente possa entrar em contato com você, tá lá sempre batendo um papo, tranquilo? Beleza? Ok? Muito bem. Então, processo disciplinar sumário, apenas faltas puníveis com detenção e com advertência. Muito bem. E o procedimento administrativo disciplinar em si? O chamado PAD. O PAD, ele vai ser instaurado quando? Olha, o PAD vai ser instaurado, o processo administrativo disciplinar. Veja que esse processo disciplinar, ele é sumário. Agora, o processo administrativo disciplinar, né, propriamente dito, ele é instaurado para aquelas faltas que, em regra, são punidas com a demissão. Vamos ver se a gente tem alguma coisa no quadro? O processo administrativo disciplinar será instaurado quando, em tese, sobre a falta se aplique a pena de demissão. Claro que para que você seja devidamente punido, é primeiro preciso que você passe pelo processo. Afinal de contas, temos que garantir o contraditório, a ampla defesa, a questão dos prazos, né, serem curtos, 30 dias na sindicância, podendo, né, mais 15 dias, metade, etc., aquela coisa toda. Então, isso em nome da celeridade processual, em nome do inciso 78 do artigo 5º da Constituição. A todos no meio judicial administrativo será garantido, né, a celeridade da prática dos atos processuais. Não foi isso que nós estudamos, mais ou menos, lá em Direito Constitucional? Então, o processo administrativo disciplinar será instaurado quando, em tese, sobre a falta se aplique a pena de demissão, mediante nomeação pela autoridade competente da comissão do processo administrativo disciplinar. Ok? Tranquilo até aqui? Então, esse processo administrativo disciplinar, não é? Ele começa como? Esse processo disciplinar. Como é que ele inicia? Quais são as fases? Olha, o processo disciplinar sumário tem suas fases, o processo administrativo disciplinar também tem suas fases. Vamos falar primeiro do sumário? A gente precisa conhecer um e precisa conhecer o outro e fazer as diferenciações entre um e outro. Vamos ver? O processo disciplinar sumário, sempre ele será iniciado, a primeira fase dele é, obviamente, a publicação da portaria. Essa portaria tem que publicizar para que todos tenham conhecimento. Bom, essa portaria, ela contém o quê? Ela contém a descrição do fato, não é? Da falta, da transgressão, né?
Tem também a indicação do dispositivo legal. Afinal de contas, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Então, a indicação do dispositivo legal, por que eu estou sendo aí, né, devidamente processado, por que eu estou respondendo a esse procedimento, a esse processo, né? Então, tem que também conter a nomeação de um ou mais policiais militares que conduzirão o processo. Então, o processo disciplinar sumário, estou falando primeiro do processo disciplinar sumário, ouça, para depois nós vermos aqui o que é que nós temos na lâmina. Ouça, o processo disciplinar sumário inicia-se com a publicação de uma portaria. Essa portaria deverá conter a descrição do fato que está sendo objeto da apuração, como também a indicação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, violado. Esta portaria deverá conter também a nomeação de um ou mais policiais militares que deverão conduzir o processo, bem como a indicação do presidente dos trabalhos, que vai presidir esse trabalho. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Vamos ver se tem alguma coisa na lâmina aqui, vamos ver. Processo disciplinar sumário, fases, muito bem. Primeira fase, publicação da portaria, com descrição do fato, objeto da apuração e indicação do dispositivo legal supostamente violado, além da nomeação de um ou mais policiais militares que conduzirão o processo, bem como o presidente dos trabalhos nas hipóteses de mais de um policial militar que componha aí a comissão apuradora. Se eu tenho um ou mais, então se eu tiver mais, eu vou ter que dizer mais de um, qual daqueles será o presidente. Porque se for um só, esse aí é quem deve conduzir, obviamente, né, os trabalhos. Tranquilo até aqui? Então, primeira fase do processo disciplinar sumário, publicação da portaria. Beleza? Tranquilos? E depois disso? Bom, se eu publico a portaria, então eu tenho que agora citar a pessoa, citar aquela pessoa que está sendo averiguada. Não é assim? É. Então eu preciso citar, porque ela tem que me apresentar a defesa inicial dela. Eu vou precisar instruir o processo com provas, com oitivas, etc. É a segunda fase, né? Com tudo isso. Citação, né, do indiciado, né? A defesa inicial, a instrução, a defesa final. E nisso tudo, depois disso tudo, dessa defesa final, eu faço um relatório, encaminho para a autoridade que vai proceder ao julgamento. Então, a primeira fase do processo disciplinar sumário, publicação de portaria. Segunda fase, composta de todos esses atos. Citação, defesa inicial, instrução, defesa final e relatório. Segunda fase, portanto, composta de citação, defesa inicial, instrução, defesa final e relatório. É finalmente o quê? O julgamento. Existe prazo? Existe prazo. Tudo existe prazo. O prazo para a conclusão do processo disciplinar sumário, qual é? 30 dias prorrogáveis pela metade do período, mediante ato da autoridade, o quê? Competente. Cuidado com esses prazos. Esses prazos têm sérias chances de cair na prova. Muito bem. O que é que nós podemos falar mais sobre isso? Eu gostaria de saber o seguinte. O policial, ouça aqui a pergunta que eu vou fazer. O policial militar ou a comissão apuradora, porque a gente tem uma comissão, né? Mais de um ou mais policiais militares. Esses policiais ou este policial, esta comissão,
essas pessoas que compõem a comissão, essa comissão que vai aí, né, julgar, que vai, enfim, que vai apurar essa transgressão, essa falta, essas pessoas podem ficar dispensadas dos demais trabalhos regulares? Então, imagine você é um policial que vai fazer parte dessa comissão. Então você tem suas atribuições regulares, suas atividades regulares. E agora precisará também fazer parte de uma comissão. Nesse caso, você ficará, existe a hipótese de você ficar afastado das suas atividades regulares? Claro que sim, né? Claro que sim, não é? A fim de que se garanta o que a Constituição assim exigiu, que é o quê? A celeridade da instrução. A celeridade da instrução. Isso é mandamento constitucional. Artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição. Então, o policial militar ou a comissão apuradora poderá ficar dispensados dos demais trabalhos regulares? Sim, para garantir a celeridade da instrução no curso do processo disciplinar sumário. No curso do processo disciplinar sumário. Então, tudo isso aqui, meu amor, ele pode vir de forma literal, como também contextualizada. Por isso que eu estou tentando explicar o máximo que eu posso, para que você entenda e na hora da prova não se esqueça. Tá? O nosso estatuto está dentro, né, do programa de Direito Administrativo, é o nosso tópico 5 do Direito Administrativo, e é algo que você precisa, né, ter em mente de que é de fundamental importância para a sua prova. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Muito bem, vamos continuar. O que é que nós podemos falar mais? Nós já falamos, não é, que o policial militar poderá ficar afastado a fim de que se garanta aí a lisura do procedimento. Falamos que as pessoas que compõem a comissão também podem, né, ficar afastadas de seus trabalhos, dispensados, melhor dizendo, dos seus trabalhos regulares, a fim de que se garanta a celeridade do processo disciplinar sumário. Muito bem, muito bem. Agora, eu quero saber o seguinte. Essa comissão tem um prazo para iniciar os trabalhos, sim ou não? Sim. Eu não posso estar com os autos aqui da sindicância, onde tem indícios de autoria e materialidade, e eu não instaure o devido processo. Então, o policial militar ou a comissão tem um prazo para iniciar esses trabalhos? Tem. Qual é o prazo? Sempre. De quanto? Ouvi daí. Muito bem. 30 dias. Esses prazos você precisa gravar. Prazo de 30 dias. Eu tenho um prazo, portanto, de 30 dias, um prazo de 30 dias, né, que vai ser contado a partir de quê? Vai ser contado, obviamente, a partir da sua apuração. Eu posso ultrapassar esse prazo de 30 dias, Luciana? Então, eu sou da comissão, tenho um prazo de 30 dias, né, para iniciar meus trabalhos, mas eu posso ultrapassar esse período? Sim, sim. Porque a vida também não é uma matemática. Claro, nas hipóteses de um pedido devidamente fundamentado, motivado, né, a autoridade competente pode sim prorrogar, né, e ultrapassar esse prazo de 30 dias, né, desde que comprove uma circunstância excepcional. Porque você está com a sindicância na mão, você precisa iniciar seus trabalhos, você tem 30 dias e ultrapassa esses 30 dias, é porque houve algo, não é, excepcional. Então, desde que seja devidamente justificado, esse prazo de iniciar os trabalhos de um processo disciplinar sumário pode sim ser ultrapassar os 30 dias, desde que devidamente fundamentado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cadê? O que é que tem aqui? Ah, sim. Muito bem. O policial militar ou a comissão apuradora deverá iniciar seus trabalhos no prazo máximo de 30 dias. A prova vai colocar 40, 50, 60, 80, 90, 100 dias, 30 dias. Contados da sua instauração, só podendo ultrapassar o período de 30 dias,
na hipótese de pedido motivado e despachado, fundamentado, da autoridade competente, desde que comprovada a existência de circunstância, o que? De circunstância excepcional. Luciana, qualquer pessoa, existe alguma proibição, não é? Com relação aos componentes dessa comissão? Qualquer pessoa pode conduzir o processo disciplinar sumário? Rapaz, qualquer pessoa não. Como assim qualquer pessoa não? Qualquer pessoa não, porque você pode ser parente de alguém, pode ser seu cônjuge, seu companheiro, seu parente colateral, né, por afinidade, até o terceiro grau. Essas pessoas não podem fazer parte dessa comissão, não podem conduzir o processo disciplinar sumário. Essas pessoas, aí elas são impedidas, elas não devem. Por quê? Porque elas têm uma causa objetiva de impedimento. Elas são cônjuges, são companheiras, são parentes colaterais, consanguíneos ou afins, não é? Até o terceiro grau. Se você é um parente, então, obviamente, você não poderá compor, nem mesmo conduzir esse procedimento. Vamos ver aqui. Qualquer pessoa pode conduzir o processo disciplinar sumário? Não. O processo disciplinar sumário não poderá ser conduzido por cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta, né? Pai, mãe, irmão, enfim, pai, mãe, irmão, avô, né? Ou colateral, né? Irmão é colateral, avô, pai, filho, neto, aí ó, né? Em linha reta. Colateral, irmão, primo, tio, estão na linha colateral. Até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Como é que eles vão colocar isso na prova? É muito simples. Luzinha, eu estou sentindo falta de... Rapidinho, 5 segundos. Estou sentindo falta de exercício. Tenha calma, tenha calma. A gente ainda vai ter o bloco 5, a parte 5. E assim que a gente terminar todo o estatuto, a gente vai fazer um bloco só de questões. Tá certo? Beleza? Fique tranquilo, ao longo de algumas aulas nós vamos fazendo. Nós vamos fazer uma série de questões inéditas só para você. Tá bom? Tranquilo até aqui? Vem aqui comigo. Então, primeiro estude e muito para depois fazer sua questão, tá certo? Vem aqui comigo. Então, não é qualquer pessoa que pode conduzir esse processo. E cuidado, como eu vinha falando, na prova, eles vão trocar o quê? Vão trocar, não é? Aqui a questão do terceiro grau. Eles vão colocar segundo grau, quarto grau, quinto grau, 12º grau, terceiro grau. Beleza? Então a resposta certa é terceiro grau. Os colaterais, os parentes, consanguíneos ou afins, em linhas retas ou em linha reta ou linha colateral, não podem conduzir o processo disciplinar sumário. Tá certo? Beleza? Muito bem. Com relação ao processo administrativo disciplinar, veja, já vou mudar. Eu vou mudar, não é? O processo administrativo disciplinar, ele destina-se a apurar também uma irregularidade. Lógico, apurar a responsabilidade de um policial militar. Agora, qualquer tipo dela, não. É uma irregularidade praticada por um policial militar, obviamente, no exercício das suas atribuições, não é? Inclusive, ouça, orelha de dumbo, inclusive uma conduta irregular praticada em sua vida privada. Privada. Então, uma conduta irregular que você tenha realizado em sua vida privada e que cause consequências, não é, para a organização, né, para o organismo policial militar, para o organismo, para a instituição policial militar, poderá sim ser apurada, né, através de procedimentos. Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Gostou da aula da professora Luciana Medeiros? Então convido vocês para fazer a isolada do LAC Concursos do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia por apenas
por apenas R$20. R$20 você terá direito aí a 60 dias de acesso e durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Gostou? Então acesse laconcurso.com.br. Forte abraço, fui, tchau. Clique Lac.